Carlito Neto. Tudo bem? Tudo ótimo, Dri, Rovai, Felipe, meu companheiro agora da Fórum também, né? Estou na família Fórum. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Carlito que estreou ontem com um comentário, né? O Carlito na Fórum. Ele vai fazer um programa todo dia às 4 da tarde, Carlito na Fórum. Um comentário. Comentário, 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 11. Então, o Carlito, que é o jornalista mais elegante da mídia progressista brasileira. Estica, hein, Carlito? Verdade. E de usar, né? Porque eu comprei em 2020 um monte de blazer, um monte de tela, um monte de camisa social. Aí na pandemia eu comecei a engordar. Não conseguia mais vestir alguns, né? Porque a moda plus size é um pouquinho mais cara, né? Inclusive, deixa aqui o meu protesto em relação a isso, né? A moda plus size deveria ter um preço mais acessível, né? Eu perdi até alguns blazers aqui, que eu vou fazer doação em breve também. Mas, enfim. É isso aí. Tá bonito. Eu gosto da cadeira também, Carlito. Essa cadeira aí é confortável, né? Muito. A gente vai ter em breve, né? A gente vai ter. Cadeira Quem fica horas trabalhando sentado precisa mesmo. Não é uma questão de sobrevivência da coluna. E é isso que eu ia comentar, né? Acho que a principal mudança que eu percebi com essa. Eu sempre fui meio mão de vaca para algumas coisas, né? Para câmera, para microfone, para lente, não. Que eu sempre gostei desse negócio da imagem muito boa. Mas para cadeira, sentou e tinha uma espuma, eu usava, né? Até a minha esposa me repreendeu há um ano atrás, que eu fui comprar uma cadeira. Ela falou, rapaz, você vai comprar essa cadeira? Aí eu falei, Ela falou, a diferença dessa para outra é R$300. Você fica 4, 5 horas sentado no quarto. Seu trabalho é com isso. Compra uma cadeira boa, rapaz, toma vergonha na cara. Aí eu fui e comprei essa cadeira aqui. Fez bem, Carlito. Muito bem. Ô, Carlito, a gente estava falando sobre o veto 46, que vai ser votado hoje no Congresso Nacional, e os bolsonaristas extremistas de direita estão aí uma campanha dizendo que é censura e que, né, colocando aí muita força para barrar aí a derrubada do veto. O que você acha? Qual que é a sua avaliação dessa votação de hoje do veto 46? Bom, parafraseando os bolsonaristas, né, isso aí não passa de mimimi, né? Essa é a grande verdade. Por quê? A alegação deles, né, para poder dizer que isso é censura, é a alegação de que lá no veto, inclusive do Bolsonaro em 2021, ele falou que a lei não é muito clara, o legislador não deixou muito claro o que é que deveria estar escrito, né, se o punido seria quem espalhou a informação inicialmente, ou se o outro indivíduo que compartilhou a informação sem saber que a informação ela era falsa, se seria um crime permanente ou um crime continuado. E aí é bem interessante entrar nessa discussão, né? Porque o povão, no geral, Dri, Rovai e Felipe, não sabe, né, a diferença realmente do que é crime, do que é não crime, do que é um crime permanente, o crime continuado, mas só para vocês entenderem que é só balela e falação dos bolsonaristas. O artigo que seria criado seria o artigo 359-O, que fala sobre comunicação enganosa em massa. E o artigo é bem claro, Dri. Ele traz aqui, ó. O que é que seria esse crime? Promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, ou seja, por algo que não foi a própria rede social, né, que disponibilizou, veio de fora, eles que inseriram lá a mensagem, o comunicado, a informação. Campanha ou iniciativa para disseminar fato que se sabe, ou seja, que a pessoa tem o dolo, a intenção de divulgar sabendo que é falsa. O artigo é bem claro, não dá para dizer que o artigo não deixa claro, dá. Ele fala aqui, ó, por campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabem verídicos ou que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral, porque aqui você pega a disseminação de fake news como um todo e o ataque ao sistema eleitoral brasileiro. E aí o que é que os bolsonaristas estão alegando? Né? Lá no veto, inclusive, está escrito isso aqui. Até posso encaminhar se vocês quiserem ler o que é que o Bolsonaro disse no veto lá em 2021. Que ele alegou aqui que, além de não estar muito claro, né, a redação do legislador, ele disse que poderia se criar um tribunal da verdade. E não tem lugar para dizer que se tem um tribunal da verdade, porque está se tipificando um crime. Tem uma lei, Dri, Rovai e Felipe, chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Ela é de 1942. Se não me falha a memória, é dia 4 de setembro, até o dia do meu aniversário, de 1942. É isso? 4 de setembro de 42. E no seu artigo 3º, ela fala o seguinte, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei, ou seja, ninguém é excluído de cumprir a lei, alegando que não a conhece. O que isto quer dizer, Carlito?
Digamos que eu estou no grupo com o Felipe, a gente está, inclusive, em alguns grupos juntos, né, Felipe? Mas lá no Circula Fake News, ainda bem, lá é o contrário, é só informação. E chega uma informação falsa no grupo. E aí eu, Carlito Neto, pego essa informação falsa e reposto. Eu vou estar isento do cometimento de um crime se essa informação gerar um crime? Não. Por quê? Porque ninguém pode se excluir do cumprimento da lei alegando que não sabia que aquilo era crime. Já tem jurisprudência no Brasil hoje também, Dri, Rovai e Felipe, de pessoas que foram condenadas por exemplo, dizer que uma pessoa era amante da outra e disseminou isso nas redes sociais, né, como uma fofoca, e aí a pessoa que espalhou a primeira informação foi condenada, e as demais que espalharam a mesma informação também foram condenadas. Tem até material exclusivo feito pela Record TV, com matérias entrevistando pessoas que foram condenadas por isso. Mas por que esse burburinho todo, Dri, Rovai, Felipe e a audiência que está acompanhando a gente? Quem já leu o livro Como Funciona o Fascismo, sabe que um dos elementos que a extrema-direita e que o fascismo utiliza é a irrealidade, ou seja, um cenário que não existe. A mentira é um desses exemplos aí. E quando você exclui a possibilidade da mentira, eles não têm o que debater no campo da seriedade, no campo da informação. Então ele fica desnudo, até porque a estratégia criada ali pelo Steve Bannon, né, a cartilha dele, ela é pautada, palavras do Steve Bannon, que eu já citei aqui na semana passada, em espalhar o máximo das nossas merdas possíveis na grande mídia, para que a mídia perca mais tempo tentando desconstruir as merdas do que buscando informar o que realmente interessa. E ele diz o seguinte: quanto mais absurda for a fala, melhor, porque aí vai chocar mais e a mídia vai perder mais tempo com isso. Quer um exemplo recente, Dri? As falas do Javier Milei sobre a mulher do premier espanhol. Ou seja, a mídia brasileira está falando sobre isso, a mídia espanhola está falando sobre isso, a mídia sul-americana está falando sobre isso em vários países, parte da mídia da Europa, e ele só aumenta a proposta. Por quê? Porque isso gera pauta na discussão. E aí eu digo, tá? Isso aqui é uma pauta de interesse do governo. O governo já está articulando, já pediu para que não só os partidos aliados da esquerda, né, os partidos que acompanham a esquerda, mas os partidos que têm ministério no governo votem pela derrubada do veto, e aí que a gente vai ver um chororô. Porque... Pela manutenção do veto. Não, pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto, perdão. Por quê? Porque a gente vai ver uma situação como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, envolvendo Pablo Massal, envolvendo Eduardo Bolsonaro, Paulo Bilinski, né, que se orgulha de ter um avô que lutou com os nazistas, né, tudo que eles espalharam nas redes sociais terão responsabilização, com pena que pode chegar até 5 anos de prisão. Tá? É pouco provável que eles sejam condenados a 5 anos de prisão, mas a punição vai ser pedagógica, Adri. A punição vai ser pedagógica. E é por isso que eles estão com medo. Porque imagina, por exemplo, você tirar uma bola de um jogo de futebol. Como é que os atletas vão correr? Vão ficar correndo, quer dizer, eles podem até correr, né? Mas qual que é o sentido do jogo de futebol? Então, como é que você vai... Tira o poder de disseminar fake news. Como eles vão continuar? Como é que a extrema-direita vai atuar sem ter ali as mentiras? Mais cedo, Carlito, eu comentei que tirar as fake news é como tirar o pasto do gado. Eles não vão ter como pastar. Também. Acabou, o gado fica sem pasto. Eu comentei isso mais cedo e para mim é isso, exatamente isso. O pasto, o gado sem pasto, ele não come e nem anda. Ele não tem o que fazer. É isso. O gado bolsonarista vai perder seu pasto se esse veto passar. Expliquei isso mais cedo, você tem toda a razão. Inclusive, outro dia, né, Renato, a gente estava falando sobre o Milei no mesmo campo semântico que você, sobre o diversionismo. Todo o governo de extrema-direita tem um ministério do diversionismo. Aqui ele tinha a ministra do diversionismo, que falava meninos de azul, meninas de rosa, e a imprensa inteira ia atrás. Viu Jesus na goiabeira, a imprensa inteira ia atrás. O próprio Bolsonaro com Golden Shower, lembra? Sempre foi o diversionismo. Sempre nessa cartilha que você menciona do Steve Bannon. Sempre com algo estratosfericamente absurdo para que a imprensa corra atrás. E daí eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre. Tudo isso está na escala da cartilha. Diversionismo. Ataques misóginos, né? O Trump, eu acho que é um grande exemplo, né, disso. Lá, né? Os ataques misóginos que ele fazia também, acho que entrava nessa... E no caso do Trump, os ataques misóginos, Dri, eu acho que não, que isso é da persona do Bolsonaro, ele é aquilo mesmo, né? Para ele ali é um hobby, falar mal de mulher. Né? Falar mal de mulher para ele é um hobby. Mas eu acho que o case de sucesso da extrema-direita
e do Steve Bannon, né? Porque imagina que o Steve Bannon é uma empresa que está vendendo um produto e ele precisa mostrar o seu portfólio. Então, o case de sucesso da extrema-direita é o Trump. Olha as palavras do Trump sobre os mexicanos, os povos, né, como diria o Oliver Stone, né, que estão ao sul da fronteira. Né? Recomendo, inclusive, o documentário do Oliver Stone, Ao Sul da Fronteira, que é para a extrema-direita ficar mais puta da vida, que é um documentário sensacional, inclusive, explicando a ascensão da esquerda no continente americano, né, e mais especificamente na parte sul da fronteira estadunidense. Tá? E aí você vê a maneira como ele se refere aos mexicanos, que os mexicanos não são seres humanos, que os mexicanos são bandidos, que todos os mexicanos que estão nos Estados Unidos são criminosos, que ele vai fazer um muro para poder expulsar essa gente, que muçulmanos são terroristas, e tudo isso, a ideia é chocar. Isso faz parte da estratégia, porque imagina, por exemplo, o Carlito Neto, da revista Fórum, fazer uma fala aqui agora problemática sobre manter ou tirar a vida do Bolsonaro. A gente hoje ia ser pauta no Brasil inteiro, né? Alguém precisa fazer isso ou aquilo com o Bolsonaro, né? Se eu tivesse uma fala que já pensou, alguém precisaria fazer algo contra a vida do Bolsonaro. E aí descrever como o Trump descreve algumas coisas. Hoje, a gente ia ser notícia no Jornal Nacional, no UOL, na Veja, todos os lugares iam falar ali, né? Veículo de mídia da esquerda propaga violência contra Bolsonaro. Né? A gente não faz isso porque a gente tem um compromisso ético. Mas a extrema-direita não tem nem compromisso e nem ética. Tá? Ao contrário. O Geilson está corrigindo, tá me corrigindo com razão, e eu te corrigi errado, viu, Carlito? É o veto mesmo. Né? Exato. Eu ia falar para você, mas... É para derrubar o veto. Desculpa, gente. Isso. O Carlito estava certo. É para derrubar o veto mesmo. O Bolsonaro vetou. Ele vetou o artigo 359, ó. Foi ele que vetou. É porque, como a gente está no governo Lula, eu já fico com o pensamento de dizer... Foi o Bolsonaro que vetou. Então é para derrubar o veto, gente. É isso. Exato. E olha só, a Márcia Simon manda aqui, votei na Sinara e na Fórum ontem e hoje. Muito obrigada. Vota em mim também, que eu estou em segundo lugar, viu? Vou aproveitar essa carona aqui, como influenciador de política. Eu estou em segundo lugar. Se eu ficar uma semana em primeiro lugar, eu já passo para a próxima fase. São 20 pessoas, né, que passam para a próxima fase. Então é só vocês irem lá agora e digitar o nome Carlito Neto, que já vai aparecer lá, influenciador de política. Eu não sei se o Felipe está lá também, mas vocês podem dar 3 votos. Então você pode votar no Felipe, pode votar em mim, pode votar na Sinara. A gente está em categorias diferentes, né? Que eu estou como influenciador de política, a senhora está como jornalista de política, eu acredito. De opinião. Olha só, eu vou pedir então o voto, quer dizer, no Carlito, na Sinara, em todo mundo, mas também o voto aqui agora na Fórum, né? Que está em segundo lugar nesse momento e fecha daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos, o canal de política fecha a votação. 5 minutos. Então, se você votar agora, a gente tem chance de passar já hoje para a final, para estar entre os 20. Então, vai lá, vota nesse link que eu acabei de passar e coloca aqui, eu votei no chat, vamos fazer barulho e aproveite, já que estiver votando na Fórum, vote no Carlito e na Sinara. E que eles são da equipe Fórum agora, né? Então, um influenciador de política, outro jornalista de opinião. Você votou ontem, não tem problema, pode votar hoje de novo. Então, bola para frente, vote lá, arrepia, dedo no coraçãozinho, faz esse coraçãozinho da Fórum pulsar forte, porque faltam 5 minutos para fechar a apuração do canal de política. Os outros canais eu não sei quando fecha. Pode ser que influenciador de opinião, jornalista de opinião, influenciador de política não é nesse momento, mas canal de política é agora. Faltam 5 minutos. Influenciador são 11 minutos. Para quem está perguntando que eu estou aberto aqui agora, eu estou em segundo lugar. Nas últimas 24 horas eu caí para 6º, mas com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. E outra informação, vai. As pessoas podem votar com mais de uma conta. Se a pessoa tiver 5 contas de e-mail, ela pode votar com as 5 contas do e-mail. Se ela tiver um telefone da Apple, ela pode logar também com a conta dela na Apple Store, que dá um voto. E se ela tiver uma conta na Hotmail, né, o Outlook agora, ela também pode dar mais um voto. Então, quantos votos vocês quiserem dar aí para a gente é importante.
É isso Muito aí. bem. E Bota o... lá e fala, eu votei. Vem aqui no chat falar Vem no chat aí, ó. Estão pondo o link aqui, põe de novo e fala, eu votei, para o pessoal ficar animado, muita gente votar. Voltemos para a pauta, Adrília Lourenço. Só agradecer a Viviane Soares, que votou e ainda mandou um superchat. E o Hussein Brasil, nosso querido membro aqui, que diz muito legal ver o Carlito aqui, parabéns ao Fórum, sempre do lado certo, aqui na Palestina. A posição na causa palestina é ótima para expor quem é quem, é verdade. Hussein, estamos junto. Aliás, gente, essas imagens do último final de semana, né, é chocante, né, o que Israel fez explodir aquele campo de refugiados, as pessoas saindo queimadas, olha, é um horror. Vamos mudar de pauta aqui, vamos falar do Carluxo, que eu prometi que ia trazer destaque hoje na revista Fórum, matéria do Plínio Teodoro, que traz aí a informação de que aquele processo do Carlos Bolsonaro, aquela investigação do Carlos Bolsonaro sobre as rachadinhas, está avançando. Eu acho que eu compartilhei a matéria, não a matéria de hoje aqui, compartilhei a antiga. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro já está concluindo o laudo sobre as rachadinhas no gabinete do Carlos Bolsonaro, filho 02 do Jair. O Ministério Público pode denunciar a qualquer momento ou livrar, né, o Carluxo por comandar esse esquema de corrupção, as chamadas rachadinhas, no gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Segundo a coluna do Guilherme Amado, no portal Metrópolis, todas as partes, incluindo Carlos e os 26 assessores investigados, já se manifestaram no processo que corre em segredo de justiça. Em fevereiro deste ano, os promotores finalizaram o relatório da perícia da quebra de sigilo do vereador e dos assessores e abriu espaço para a manifestação dos envolvidos. E o laudo do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do MP comprovou movimentação atípica a partir da análise das contas de Jorge Luiz Fernandes, que desde 2018 atua como chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. O Fernandes, ele é primeiro sargento da Marinha, reformado desde 2005. Ele recebe um salário de R$ 25.332 na Câmara do Rio. E segundo o Ministério Público, ele recebeu um total de R$ 2.014.000 em créditos provenientes de contas de outros 6 servidores. Ou seja, os servidores depositavam na conta dele um saldo aí que somou 2 milhões. Ele recebeu créditos de vários funcionários, da Jussiara da Conceição, 647 mil em 219 lançamentos, da Andréia Cristina da Cruz, 101 mil em 11 lançamentos, Regina Célia Sobral depositou 814 mil em 304 vezes por a conta do Fernandes, outro Alexander Florindo, 212 mil em 53 vezes, Tiago Medeiros, tem aqui a lista, e também tem ainda, ele fez 858 saques com valores superiores a R$ 500, de acordo com o laudo do MP. E ainda tem outra questão, gente, do Eudir Barbosa Góes, com salário de 12 mil, ele é investigado pelo MP por colocar a família para trabalhar no gabinete, como supostos funcionários fantasmas, e eles sacaram um total de 4.700.000 entre 2005 e 2019. Gente, é assim, se não for denunciado, é absurdo, né? Porque olha só os indícios aí revelados, né? 2 milhões de movimentações com mais de 800, né? Saques aí, é muita evidência, né? Bri. Não convicção, né? O que vocês acham? Fala, Felipe. O Sargento Fernandes, ele é o Queiroz do Carluxo.
E essa tecnologia de roubo de funcionários, chamada de rachadinha, que devia ser chamada de rachadão, é uma tecnologia inaugurada pelo pai Jair Bolsonaro. Passou de pai para filhos, como a gente bem sabe. O Flávio Bolsonaro, que foi um grande processado por rachadinha, ele se livrou do processo, vocês lembram, por questões técnicas muito ligadas à capacidade que o pai, quando era presidente, poderia de nomear desembargadores. Então, desembargadores acabaram derrubando provas robustas, provas materiais muito fortes contra o próprio Flávio Bolsonaro, coisa que não vai acontecer agora com o Carluxo, porque o pai não está mais no poder, e também porque o Ministério Público está tomando todas as precauções. Então, o Sargento Fernandes, que é o Queiroz do Carluxo, que é quem coordenava essa rachadinha para o gabinete do Carluxo, ele praticamente entregou o mapa da mina, está tudo lá. Isso que você acabou de mencionar, Dri, é um relatório completo de provas, é um conjunto probatório, e aí com toda essa cautela, segredo de justiça, tempo de investigação, e sem Jair Bolsonaro no poder, isso vai levar à condenação do Carluxo, a grande possibilidade de condenação do Carluxo. Não vai se livrar como se livrou o Flávio Bolsonaro por questões políticas. Não sei se Carlito e Renato concordam, Dri, mas eu acho que esse vai ser o caminho. O que você acha, Carlito? Vai ter condenação do Carluxo? Eu acho que não só vai ter a condenação, como a gente está vendo aí também, Felipe, mais uma vez a queda do mito de que militares das Forças Armadas não são corruptos, né? O próprio Fernando aí, o próprio Fernandes, né, ele foi primeiro sargento da Marinha por muito tempo, recebe um salário no gabinete do Carlos Bolsonaro de R$25 mil, tá? E tem um agravante para o Carlos, Dri, Rovai e Felipe, que talvez não tenha para o Eduardo, não tenha para o Flávio e não tenha para o Jair. O Carlos não tem prerrogativa especial por conta do cargo, né, por função, ele não tem o famoso foro privilegiado. Então, o magistrado, já na primeira instância, se achar que é necessário a prisão dele, sob o risco ali de ele destruir provas ou, né, fazer como fez lá na portaria do condomínio Vivendas da Barra, né, indo lá checar as gravações e que a polícia e o Ministério Público não fizeram nada, a gente viu acontecer depois, ele pode já ser preso na primeira instância, depois de condenado ali, já na primeira instância, ele já pode ser preso se o Ministério Público solicitar isso e a magistratura atender. E outro ponto aqui importante também é que, neste caso aqui, um fio puxa o outro. Por quê? Alguns indivíduos nesse esquema de corrupção, eles passaram pelo gabinete do Carlos, pelo gabinete do Flávio. Então, você vai ter conexão de um gabinete com outro ali, porque, como bem lembrou o Felipe, por questões técnicas, se teve ali, né, a paralisação do caso do Flávio e depois foi reiniciado. O Ministério Público teve de começar tudo de novo, porque algumas provas tiveram de ser descartadas ali pela utilização da coisa pública de forma patrimonialista pelos bolsonaros, mas neste caso aqui, eu acho que a tendência é que o Carlos seja condenado. E você foi boazinha, viu, Dri? Você citou aqui os 4 milhões, mas no total das movimentações são quase 8 milhões, né? De 2001 até o período da investigação. E tem outro crime também, Felipe, que pouca gente está citando, porque aqui a gente está vendo o crime de peculato, que é o crime de, né, presente do artigo 312, que é o crime de você passar a mão na coisa pública, né? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Só que, repara, você tem ali o Carlos Bolsonaro, você tem o Fernandes, e tem pelo menos mais quatro funcionários do gabinete do Carlos, envolvidos nesse esquema de corrupção, né, de peculato, de rachadinha, e que inclusive ainda estão ligados ao gabinete. O que isto quer dizer? O Carlos também pode ser enquadrado no artigo, na lei 12.850, né, que é a famosa lei de organização criminosa. Por quê? Porque se entende como organização criminosa, Dri Rovai, a união de 4 pessoas ou mais, de forma hierarquizada e com funções divididas, mesmo que não claras. E a gente tem aí mais de 4 pessoas, tem o Fernandes como sendo o cara que arrecadava o dinheiro, o Carlos Bolsonaro em cima, e neste caso aí, que lá no crime de peculato a pena pode ser de 2 a 12 anos. No caso especificamente da organização criminosa, a pena pode ser de mais 3 a 8 anos. Então, a situação do Carluxo não é fácil, não, como muita gente imagina.
Mas a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, né? Que, lamentavelmente, você tem ali o crime organizado não mais em um estado paralelo. Você tem um crime organizado dentro do próprio estado. O caso Marielle Franco, acho que é um grande exemplo disso. E a gente teve o caso recente do próprio governador do estado, do vice-governador, né? Que qualquer pessoa que opera o direito, ao analisar as denúncias, falaria: ele vai ser condenado. Mas se viu alguma coisa que ninguém mais viu e que tanto o Cláudio Castro quanto o vice foram salvos. E aí, Rovai, o que você acha? Eu não me informei direito sobre os termos da investigação. Vi esses dados que o Carlito passou aí, já tinha olhado por cima. Eu não li o relatório do MP. Está em sigilo, né? Ainda não vazou, né? Bom, o governador conseguiu se livrar lá no Rio de Janeiro, né? E foi 4-3. Tem muita gente que acha que no TSE ele roda. Nosso conterrâneo santista. A composição ali dos membros que vão julgá-lo é que me preocupa. O Rio se tornou... O Rio está tomado pelas milícias e pelo bolsonarismo, em várias áreas, inclusive na jurídica. Então, eu não sei até onde isso não pode morrer por ali. Quer dizer, vai ter recurso, o MP provavelmente vai recorrer, o MP fez a investigação, só que quanto mais recurso tiver, mais longe o Carluxo vai. O tempo joga a favor desses caras. Eles têm conseguido bons resultados, o Moro está aí para provar isso, né? Mas aí tem outro fator, Rovai, só para acrescentar a sua fala, que a gente está falando do filho preferido do Bolsonaro. Se você lembrar aquela fala do Julian Lemos, né, ele deu uma entrevista em um podcast aqui no Nordeste, o ex-deputado Julian Lemos, né, que ele falou que viu o Bolsonaro ficar completamente desequilibrado com a possibilidade de o Carlos Bolsonaro ou tirar a própria vida, é um surto que ele tinha dado, que ele disse que chegou na casa do Carlos. Estava o Carlos com um colete à prova de bala, sem camisa, com uma escopeta e com uma pistola na mão. E aí disse que quando abria a porta ele ficava de lá olhando com esse colete à prova de balas e com essa pistola. E que o próprio Julian disse que o Bolsonaro tem uma preocupação que o Carlos tire a própria vida. Então, assim, a relação, eu acho que os traumas, inclusive, que o Carlos tem, foi gerado pelo pai, né? Porque como é que você coloca o filho com 17 anos para concorrer contra a própria mãe? Nem o Flávio Bolsonaro aceitou, né? Porque quem não sabe, o primeiro convidado foi o Flávio. Até o Flávio falou: pera lá, pai, ela é minha mãe. Mas o Carluxo não, ele colocou o pai em primeiro lugar. E aí eu acho que se comprometer o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro se desequilibra completamente, porque ele sabe que dos filhos problemáticos, acho que nem o Jair Renan traz tanto medo para o Bolsonaro do que o Carlos, porque imagina o Carlos preso junto com Daniel da Silveira, com Gabriel Monteiro, por exemplo. Imagina aí como é que seria essa imagem na cabeça do Bolsonaro, que apesar de querer se vender como machão, né, que não fraqueja, porque fraquejada é coisa de mulher, a gente viu que depois que ele deixou a presidência, ele deu muita fraquejada por aí, né? E ele já tá com medo de ser preso. Imagina o filho preferido dele, e só em ele ser condenado, Rovai, ou ter o risco da condenação, nesse momento eu digo para você que ele já tá preocupado, ligando para todo mundo que ele pode para tentar livrar o filho. Não, e você falou ele, além de ter concorrido contra a própria mãe por determinação do pai Jair, ele tinha 17 anos, gente. Precisou ser emancipado para concorrer, foi eleito vereador. Imagina, um vereador com 17 anos. O que tem que fazer esse vereador? Tem um componente, tem que estar estudando, né? Tem um componente psicanalítico forte aí, Dri. Eu posso passar horas, não vou fazer isso, claro, mas posso passar horas analisando o caso à luz da psicanálise, mas duas coisas... Eu recomendo a vocês que estão nos assistindo, tem um artigo meu aí na Fórum, que se chama Bolsonaro e o Narcisismo das Pequenas Diferenças. Já comentei muito sobre isso aqui, como que se constitui o Bolsonaro narcisicamente. Mas entre outros fatores, é o fato de que ele sempre ataca aquilo que ele deseja. Então, vamos pensar. O Bolsonaro está sempre com objeto fálico na boca. Vamos pensar a maneira como ele ataca as mulheres, o Carlito já mencionou.
a maneira como ele ataca os gays, como é que ele é homofóbico, toda a comunidade LGBTQIA+. E o medo que ele tem de o filho seja gay. Lembra da frase dele? Prefiro um filho morto do que um filho gay. A quem ele se refere? De quem ele está falando? Quem foi o filho que, portando uma arma, estava no carro presidencial durante a sua posse, atrás dele? O Carlito tem toda a razão. O Carlito está fazendo uma análise psicanalítica. Olha o problema de complexo de Édipo causado aí desse filho que correu contra a própria mãe. A psique do Carlos Bolsonaro não é uma psique normalizada, não é uma psique que se possa dizer de sanidade. E não precisa ser um psicanalista para dizer isso, né, Carlito? Basta ser um observador atento da realidade e um observador atento das falas de pai e de filho. E tem vários atos falhos aí. Todos esses atos falhos que eu mencionei do Bolsonaro, os próprios atos falhos do Carluxo, as fotos que ele tira com intimidade com o primo, a maneira como ele defende o primo, a maneira como ele e Léo Índio se relacionam. Né? Isso aqui é no campo da especulação psicanalítica, antes que venham dizer que eu estou afirmando. Eu estou especulando psicanaliticamente porque eu não sou, obviamente, o analista dele, né, Carlito? Ele não vem aqui no consultório. Ele não vai fazer, né, a análise. É interessante que o complexo de Édipo, né, em via de regra, é o amor do pai pela filha e a filha pelo pai, e do filho pela mãe e da mãe pelo filho. No caso do Carlos Bolsonaro com o Jair Bolsonaro... Ele interrompeu isso. Essa ruptura, né? Porque eu estudei psicologia por 2 anos, tá? Eu não concluí, mas estudei. E lá nas teorias que a gente estudava, se dizia que o complexo de Édipo ele se resolve na adolescência, e se não resolver na adolescência, você leva isso por toda a vida. Então, o Carlos rompeu isso ali no fim da adolescência. Mas, aparentemente, ele rompeu de forma compulsória. E eu acredito que é por isso que ele carrega esse fardo, digamos assim, emocional com o pai. Ele tenta preencher no pai o que ele gerou de problema para a mãe. Porque, só para a gente lembrar aqui, Driho, vai para eu concluir a minha fala, o Bolsonaro, em 99 e 2000, admitiu que não apoiaria a Rogéria Nantes Bolsonaro porque ela deixou de fazer o que ele estava mandando. Porque ela foi eleita porque ele indicou ela. Ele falou textualmente isso. Então, a partir do momento que ela deixou de fazer o que ele mandava, ele não apoiava mais ela. E, claro, né, para não perder o enredo aqui, né, Felipe? Mantendo a famosa família tradicional brasileira. Para quem não sabe como é composta a família tradicional brasileira, ela é composta pelo marido, pela esposa e pela amante. Né? Esta é a família tradicional brasileira, que a extrema-direita defende. Tá? É que nem os prefeitos que foram lá, que vão todo ano, né, para o encontro lá em Brasília, e vão tudo lá depois pagar as prostitutas, né, em Brasília, os cidadãos de bem, defensores da família. Compra entretenimento em nome de Jesus, com certeza. Em nome de Jesus. Não, e aí, só para concluir a história do Carluxo, a gente já vira a pauta. E aí, quem foi ser chefe de gabinete, né, do Carluxo com 17 anos? A mãe do Jair Renan, né, a Ana Cristina Vale, né? Então, olha só que loucura, né, dessa... Inventora, em tese, mentora intelectual, em tese, do famoso esquema das rachadinhas, que mostrou-se um negócio de sucesso, né? Começou do zero e hoje conta com mais de 50 imóveis e mais de 8 milhões desviados apenas de um gabinete. E com a incrível marca de pelo menos metade deles ter sido comprado com dinheiro vivo, em espécie. Essa tecnologia tão nova, né? Tá vendo, Pablo Marcelo? Quem nunca comprou um apartamento com dinheiro vivo? Coisa mais normal do mundo, tão normal, gente. Toda semana eu compro 51 imóveis. Tem coisas muito normais no bolsonarismo. Essa é uma delas. Eu todo dia eu recebo uma minuta do golpe, eu levo para casa e guardo. São coisas super normais. Há 35 anos, eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso extensivo aí. Cobrando um pouquinho. É isso, né? Ó, o Hussein Brasil diz: sempre foi uma família, que venham as punições. A Márcia Simon diz: Carlito, acabei de votar em você também. Boa! Muito obrigada. E tem muita gente muito desanimada, que não vai dar em nada, como também não deu para Flávio Bolsonaro, que foi 7-0 no julgamento do Sérgio Moro. Vamos aguardar, não dá. Dri, isso é uma coisa que me preocupa, eu queria fazer um parêntese aqui, porque eu tenho visto isso muito nas redes ultimamente, tá?
E aí a gente precisa lembrar para essas pessoas o que é não acontecer nada com ninguém. Porque eu posso listar aqui, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, que em 2019 eu falei que ele seria preso pelos crimes que ele estaria cometendo, e em 2021 ele foi preso pelos crimes que ele vinha cometendo desde 2019. O Gabriel Monteiro, a mesma coisa. Em 2022 eu falei que ele seria... Eu e outras pessoas. Eu estou trazendo eu porque foi na minha análise que eu estou comentando. Mas várias pessoas falaram a mesma coisa. Que o Gabriel Monteiro seria preso. O Gabriel Monteiro está preso. O Roberto Jefferson está preso. O velho Davan está inelegível. O Braga Neto está inelegível. Bolsonaro está inelegível. Deltan Dallagnol perdeu o mandato e está inelegível. Então, gente, as punições vão vir e estão vindo. O Bolsonaro já foi punido, não dá para dizer que não teve nada. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, as punições do Bolsonaro que aconteceram foi no âmbito eleitoral. O que estava na mão do TSE, o TSE já julgou e já condenou, ele vai recorrer ao STF, mas não vai conseguir reverter isso. Ponto final. As decisões jurídicas, elas vão para o STF, os relatórios estão sendo concluídos, alguns serão apresentados provavelmente em junho e julho, e muita gente está questionando, mas por que o Bolsonaro não foi preso ainda? E aí eu vou trazer até um ponto divergente que eu tenho do STF. Eu não acho que o STF deveria fazer política coisíssima nenhuma, acho que ele deveria fazer cumprir a lei. Mas o que é que o STF está fazendo, Dri, Rovai, Felipe, quem está acompanhando a gente? Ele está fazendo com que a Lava Jato não se repita. A gente se acostumou durante muito tempo do modus operandi Lava Jato. Prende, condena, culpa, depois, se alguém descobrir que a gente armava algumas coisas nos bastidores, aí solta. Por isso que a gente tá vendo esse cuidado do STF. Por quê? O Bolsonaro, o Dri, Rovai, tá criando a narrativa ali de que ele é perseguido, como aconteceu com o presidente Lula. Só que o Bolsonaro esqueceu que ele não tem Dallagnol e nem o Sérgio Moro fazendo com ele o que foi feito com o presidente Lula. E por mais incrível que pareça, gente, volto a dizer, a gente se acostumou com o modus operandi da Lava Jato. O julgamento do presidente Lula e a condenação dele foi em modo expresso. Em modo expresso. Quem acompanha o direito sabe que esse tipo de caso chega uma média aí de 11 a 16 anos para você ter o resultado final. O do presidente Lula, entre indiciamento, condenação e prisão, foi 2 anos. Ou seja, extremamente veloz. Só que a gente precisa lembrar que, no caso do Lula, ele teve ali o que a gente chama de lawfare, a utilização de recursos jurídicos para poder obter resultados políticos. O professor John Komaroff, da Universidade de Harvard, já dizia isso desde 2017, que ele nunca foi presumido inocente como humano devido ao processo legal. Ele sempre foi presumido culpado. E aí é onde a gente entra como pessoas que defendem o Estado democrático de direito, e é um conflito ético, Felipe, falar isso aqui também, porque a gente quer que o Bolsonaro seja preso agora, quer, mas ele também tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. É por isso que nós estamos do lado oposto ao Bolsonaro, porque a gente defende que até um canalha que fez o que ele fez tenha todos os direitos salvaguardados, inclusive o direito de um julgamento justo. Mas eu não acredito que a punição do Bolsonaro ficará da boca para fora, como muita gente fala, sabe por quê? Uma coisa é você livrar o Moro, que traz uma crítica da sociedade, mas passa. Outra coisa é você livrar o Bolsonaro, que vai desmoralizar o STF e o TSE se isso acontecer. Porque o que vai acontecer agora no caso do Bolsonaro, Dri, Rovai e Felipe, é o que não aconteceu com os militares no pós-ditadura. E o STF já entendeu isso, que não pode deixar passar em branco. Olha a fala do Mauro Cid. Os bagrinhos estão pegando de 16 a 17 anos. Aí eu pergunto a vocês, se os bagrinhos estão pegando de 16 a 17 anos, como é que os bagrões não vão pegar nada? Porque você tem prova material, prova testemunhal, você tem vídeo, você tem documento assinado, você tem minuta golpista. Lembrem vocês que chefe da Marinha, chefe do Exército, chefe da Aeronáutica, dão fé pública. Ou seja, o depoimento deles já serve como prova, porque eles dão fé pública. Mas, além disso, o Bolsonaro, Rovai, fez questão de produzir provas, né? Eu acho que é o alter ego, né? Eu quero me filmar documentando todo o meu golpe. E aí eu vou marcar reunião pedindo golpe, vou filmar. Eu vou convidar ministros apresentando minuta golpista e vou pedir para o Mauro Cid trocar mensagens de áudio, inclusive com membros, para poder documentar. Então vai dar, gente. Agora, realmente, o tempo da lei não é o nosso tempo, porque existem recursos que a defesa do Bolsonaro vai utilizar. Esse último recurso, Dri, que eles entraram agora no TSE, não iria mudar nada, e eles entraram com recurso errado. Inclusive, o próprio mérito estava errado, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes,
Mas por que eles geram errado isso? Estratégia da defesa, para falar aí, ó, entramos com um recurso que é um direito nosso e foi negado. É perseguição. Tá vendo como é que estamos sendo perseguidos? Mas tenham calma, meu povo, que vai dar tudo certo. É isso aí, o tempo da justiça é mais lento. Dri, estamos aqui já com o Carlos Mink no nossos bastidores, ele já se maquiou, já está bonito. Tomou cafezinho, tomou café, né? foi bem tratado. Carlito, muito obrigada, viu? Até a próxima. E olha no corte, no Carlito na Fórum, 4 da tarde, horas. Carlito na Fórum. É isso aí. Obrigada, Carlito. Até a próxima. Tchau, tchau.